essa é basicamente a lente que eu nunca mais tirei da minha câmera. Ela não tá aqui agora, ela tá filmando esse vídeo que eu tô gravando agora. Vou tentar mostrar a lente de uma outra forma. Essa lente, na verdade, ela tem um aspecto muito interessante porque ela meio que une dois mundos numa lente só. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma lente fixa, obviamente, e muito aberta. Então, ela é 16mm, que para um sensor cropado, mais ou menos deve ficar aí por volta de 23, 24mm no resultado final. E mesmo num sensor em que você tem esse crop, ela fica aberta ainda. Só que ao mesmo tempo, você também tem um diafragma de 1.4. Isso quer dizer que se eu faço isso aqui, ó, ela desfoca muito ali atrás, tá vendo? Esse desfoque aqui atrás, ele é muito intenso, justamente porque ela é f1.4. Geralmente numa lente tão aberta assim, sei lá, se você pega, por exemplo, a Canon 10-20, ela é, se não me engano, 4 ou 5.6. Você tem uma diferença ali, né? Então, sei lá, quanto mais aberto, geralmente o diafragma, ele não é tão, assim, tão aberto quanto o ângulo. Isso excluindo qualquer forma e tipo, e sei lá, quais fazem isso de lentes anamórficas, né? Para uma lente que é dedicada pro consumidor menor, vamos dizer assim, existe uma grande diferença entre, tipo, os equipamentos que a gente usa, assim, tipo, em vlog, em canal de YouTube, internet, e os equipamentos que são usados, tipo, por exemplo, por produções da Netflix, por exemplo. Então, tipo, apesar das características serem parecidas, diafragma, obturador e etc., muita coisa é diferente. Então, tipo, eu tô comparando essa lente, na verdade, com outras lentes do mesmo ramo. Então, você me diz que você tem uma lente f1.4, ou seja, ela desfoca bastante, ela entra bastante luz, e mesmo assim ela é 16mm, eu acho que é difícil você hoje em dia achar uma lente tão parecida nesse sentido quanto ela. E eu tô usando ela basicamente mais pra me gravar, então tipo assim, ela combinada com o corpo da Sony A6600, que inclusive é a minha nova câmera, nova. A 6600 e a 6400 basicamente são muito parecidas. Mas quando você combina essa lente, que é da Sigma, né, ela não é da Sony, mas assim, contanto que a boca dela seja igual à da própria câmera, tipo, se você não precisa de um adaptador, como é o caso das lentes da Canon pro corpo da Sony, você tem um autofoco muito bom. Na verdade, pra essa câmera é um puta ponto de venda, de marketing da Sony, que é tipo, ela tem um autofoco muito absurdo. Então, tipo, na real eu consigo testar isso agora pra mostrar pra vocês, que é tipo assim, se eu tô aqui, beleza, mas se eu faço isso aqui, ó, ela já foca, tá vendo? Eu tenho certeza que esse autofoco seria mais rápido ainda se eu tivesse uma lente Sony mesmo, que não fosse da Sigma, que a Sigma, pra quem não sabe, é uma fabricante terceirizada, não é esse o nome. E eu tenho usado ela muito pra vlog, muito pra esse tipo de conteúdo que eu faço no meu canal. Só que não só isso, eu tenho usado também pra, assim, coisas do dia a dia. Então se eu pego a minha câmera e vou tirar foto na rua, por exemplo, eu tô levando ela. Tipo, ela é uma lente fixa, então você não tem muita eficiência na hora de estar, sei lá, quando você tá na rua sozinho, você não quer ficar trocando de lente, você não quer ter a encheção de saco de, tipo, ficar trocando de coisa. Pra esse tipo de filmagem e de fotografia, eu geralmente gosto de usar uma lente que tem mais ângulos. Então, tipo, a minha outra lente, que também é da Sigma 1750, ela é um pouco mais para esse propósito, de tipo, você tem várias coisas numa lente só e você não precisa ficar trocando. Essa lente eu achei que eu ia sofrer com isso, quando na verdade é a lente que eu nunca mais consegui tirar da minha câmera. Eu tô gostando muito dela, muito, muito mesmo. Inclusive eu tenho ela faz um tempo já, eu só não falei sobre ela no meu canal porque, não sei, eu só não falei. Eu tô fazendo um vídeo agora justamente pra falar do quão boa ela é e o quão eu recomendo elas pra qualquer tipo de coisa que você for fazer com a sua Sony. Então, por exemplo, se você estiver num espaço mais fechado, ela vai se sair super bem, porque 16mm é bem aberto, certo? Mas, por exemplo, se você quiser, sei lá, tirar uma foto de um pássaro que tá voando ali bem longe, essa lente já não é... Nesse sentido, ela não vai te agradar muito. Mas, por exemplo, eu tenho uma brisa que eu gosto bastante de quadros mais abertos, e se você tá me dizendo que você consegue me entregar quadros abertos com bastante nitidez e com uma abertura de diafragma muito alta, como é o caso dessa, era meio óbvio que essa ia ser a minha lente favorita hoje em dia, né? Ela faz parte, por exemplo, de um conjunto de lentes da Sigma que são específicas pra Sony. Então, se eu não me engano, a gente tem 16mm, 30mm ou 35mm, 50mm e eu acho que 85, eu não tenho certeza. Mas é um conjunto de lentes que a Sigma tem. Se equivale mais ou menos àquela linha Art da Sigma, que também traz muita nitidez. É uma imagem quase, tipo, cristalina, assim, se você for parar pra ver. A construção dela, tipo, a parte física da lente é muito boa. Ela é bem... você consegue ver quando você pega ela na mão que ela é bem resistente. O anel de foco dela,
é bem duro, só que assim, duro no sentido de... Eu definiria como um anel gostoso de se mexer, porque tipo, ele é suave, entende? Ele tem uma mecânica suave de você mexer, além de que tipo, por volta ela é meio que emborrachada, parece. Então, você tem bastante firmeza enquanto você for girar o foco. Como ele não é tão rápido, você tipo, precisa aplicar um pouco mais de força se você quiser um foco mais rápido. O fato dela ter um diafragma aberto, bem aberto no caso, e ser bem aberta no sentido da distância, quer dizer que você pode fazer os dois tipos de filmagem. É óbvio que com 16mm você não tem a mesma perspectiva de uma lente, sei lá, de uns 50mm, que a imagem vai ser um pouco mais compressada. Como ela é 16mm, você vai ter uma sensação um pouco mais que o que você tá filmando tá mais perto de você do que como se você estivesse observando alguém, coisa que acontece quando a imagem tá mais compressa. Mesmo assim, mesmo com essa perspectiva que você não vai ter igual de uma 50mm, por exemplo, você consegue ter esse desfoque. É uma lente que parece, pelo menos num primeiro momento, ela parece que cobre bastante coisa numa lente só, entende? Então, eu acho que na verdade é esse o motivo pelo qual eu não tenho tirado ela da minha câmera, porque justamente ela oferece uma gama de possibilidades muito alta, porque ela é meio versátil nesse sentido. Ela tem o diafragma bem aberto e ela tem essa distância bem aberta, então eu vejo ela como uma lente que se encaixa em muitas coisas, assim, se você... Qualquer coisa, você quer descrever mais o seu assunto, só que você tá com pouca luz, usa ela. Em ambientes mais fechados, que você não tem tanto controle da luz, mas você precisa, né, você precisa de um ambiente mais aberto. E, assim, só pelo fato de ser mais aberto, geralmente você consegue mais luz do ambiente, tipo, naturalmente só por ser mais aberto. Só que ainda assim, se você precisar de mais luz ainda, você consegue com esse diafragma dela que é bem estourado, entende? Eu não sei se versátil é a melhor palavra pra eu descrever nesse sentido, mas acho que deu pra entender. Se eu pudesse mencionar um exemplo prático de onde eu usei bastante essa lente, foi numa viagem que eu fiz pra Nova York, a trabalho no caso. E eu acho que eu já devo ter mencionado dessa viagem em algum canal do YouTube, mas como eu lanço uma vez a cada lua cheia, eu não sei se as pessoas lembram disso. Se eu fosse dar um exemplo prático, essa lente eu comprei nos Estados Unidos, em Nova York. Ela foi um pouco mais barata do que aqui, com certeza, né? Porque quando você compra equipamentos lá fora, geralmente essa é a vantagem. Então eu vou colocar o preço do Brasil aqui, eu acho. Eu vou colocar o preço do Brasil em algum lugar, o preço que ela é realmente nos Estados Unidos. Ela me acompanha bastante, porque nesse projeto eu precisava justamente de uma coisa mais aberta, pra, tipo, descrever bem mais o ambiente, porque eu queria pegar cenário, eu queria pegar os lugares turísticos de Nova York, eu queria pegar as pessoas, então era uma brisa um pouco mais guerrilha, com certeza, mas também era uma brisa um pouco mais vlog, então, tipo, eu conseguia sempre o enquadramento que eu queria de uma maneira bem fácil, porque eu tava com essa lente. Eu tô usando ela mais pra vlog, pra focar na minha cara enquanto eu não consigo mexer no foco manual, automático, etc. Sobre o desfoque em si, é interessante dizer que, tipo assim, se você testa uma 50mm na sua câmera, sei lá, 50mm, vamos pegar a 1.8 da Canon mesmo, que acho que é a mais famosinha. Se você pegar essa 50mm 1.8, você vai ver que o desfoque atrás, ele vai ser muito bruto. Ele vai ser, tipo, absurdamente bruto. Eu tenho essa preferência pessoal de, tipo, rolar um desfoque atrás, tanto é que vocês conseguem ver isso bastante no meu canal, acho que tem várias coisas que eu faço que eu até meio que inconscientemente eu já faço isso. Eu gosto de ter um desfoque, mas eu gosto de ter um desfoque que você consegue entender o que tá acontecendo atrás, entende? Então é basicamente uma brisa de tipo assim, você foca em algum lugar, aqui agora nesse quadro aqui eu não tenho muito esse exemplo pra dar. Você foca em algum lugar, só que atrás tá acontecendo alguma cena. Essa cena que tá acontecendo ali atrás, você tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo, mas você não consegue ver direito. Então essa lente, ela traz muito esse aspecto de tipo, é um desfoque, mas é um desfoque assim, semi-misterioso, porque você consegue dizer as coisas que estão atrás de mim, por exemplo, mas não com tanta clareza assim, entende? Então eu acho que eu gosto bastante dessa brisa e nessa lente eu consigo fazer isso de uma maneira impecável. Pra quem tá afim de uma lente boa pra corpo da Sony, pra corpo cropado da Sony, eu acho que ela é uma lente que vale muito a pena, principalmente se você faz conteúdo de internet, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.